Bom, pessoal, muito bem. Parte 2, vamos continuar aqui nossa conversa. Eu achei por bem dividir para que o vídeo não ficasse tão cansativo, tá certo? Nós estávamos falando sobre representação e imaginário, e são duas, como eu disse para vocês, são duas categorias que fazem parte da história cultural. Vou tentar resumir aqui um conteúdo que é bem específico, né, do curso de História, seja licenciatura ou bacharelado, para que vocês tenham aí uma compreensão. O positivismo, né, enquanto essa base sociológico-metodológica que orientou a produção de conhecimentos ao longo do século XIX, acreditava nessa ideia de exatidão. Por exemplo, o direito positivista, ele tinha ali na lei uma exatidão. Aquilo que estava na lei era verdade absoluta, a lei representava o que era moral, e, enfim, e a gente com isso garantia segurança, né, exatidão, certeza para a aplicação do direito. Esse mesmo positivismo influenciou a história, né, no século XIX. E essa história positivista é aquela história que também se apega a essa ideia de exatidão. Então, aquelas datas, o nome daqueles heróis, o nome daqueles personagens, as narrativas construídas, né, pela historiografia oficial, aquilo era verdade, aquilo era absoluto, foi daquela forma que aconteceu no passado. Pós Segunda Guerra Mundial, o positivismo ele entra em grande queda, né, em declínio, em choque. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial ficou mais do que provado para o direito, por exemplo, que aquilo que está na lei não necessariamente é moral, é a verdade, é ético. Basta a gente observar a quantidade de legislações, de normas desumanas, né, vergonhosas, que foram editadas durante o período do nazismo, né, que permitiam o assassinato de pessoas de forma deliberada, que proibiam o casamento de pessoas de raças diferentes, que permitiam que as pessoas tivessem a sua propriedade confiscada pelo Estado sem que tenham cometido qualquer ilicitude. Então, a lei não necessariamente é moral e ética. O positivismo começa, então, a ruir. Mesma coisa acontece com a história, né? Essa ideia de que aquilo que está na historiografia oficial, aquelas datas, aqueles heróis, aquela narrativa, não necessariamente é verdadeira. Quantas narrativas foram ali produzidas, né, pelas classes dominantes, a classe que estava no poder durante esse período do nazifascismo, e eram narrativas que tinham por objetivo justamente construir nas pessoas uma visão preconceituosa de determinadas raças, criar uma história que não correspondia a uma proximidade de veracidade, né, mas que tinham o objetivo de manipular a formação, o imaginário dos sujeitos, para que compactuassem com aquele sistema. Então, de forma, como resultado, né, dessa Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, esse positivismo ele começa a ruir, ele começa a entrar em crise, e isso vai abrir espaço dentro do direito para o pós-positivismo jurídico, né, que vai relativizar a aplicação da lei, que vai valorizar mais os princípios do que a lei em si, e isso também vai impactar a história, né, a história vai começar a ser mais crítica, mais reflexiva, e a gente vai ter ali um ramo, né, chamado de história cultural, que vai observar que muitas vezes essas narrativas, essas construções que vão aparecer nos livros de história, por exemplo, podem não corresponder à realidade, podem omitir situações que as classes dominantes desejam que os sujeitos não tenham na sua memória, não tenham na sua tradição, então, de forma estratégica, aquilo é retirado, aquilo deixa de ser comentado, outros fatos, por sua vez, passam a ser ali se percebe, então, que outros fatos podem ser criados, né, fantasiados, para que se crie essa ideia de heróis, quando a realidade não se aproximava daquilo. Então, é por isso que surgem esses conceitos de representação e de imaginário, para que a gente separe o que é verdade do que é uma representação. A representação, ela nos ajuda a nos aproximarmos do que é verdadeiro. E a gente brincou com isso
alguns semestres atrás, depois vocês perguntam para a professora Josiane, né, que está trabalhando com vocês em Introdução ao Estudo do Direito. Alguns anos já tem essa situação, mas foi bem engraçado na época. A gente sempre gostava de fazer algum tipo de brincadeira com as turmas do primeiro semestre, um trote do bem, digamos assim, né, para quebrar o gelo nos primeiros dias de aula, quando a gente estava presencial. E em uma ocasião, a professora Josiane entrou em sala, né, para se apresentar, a primeira aula da disciplina de História, desculpa, da disciplina de Introdução à História do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, e a professora Tamires, que ainda não é professora de vocês, mas que será muito em breve, ela ficou na sala como se ela fosse uma estudante. Nesse dia, ela não foi, né, com aquelas roupas mais formais que a gente costuma usar enquanto docente para ir trabalhar e tal, ela foi bem numa vibe estudante. E Josiane começou a dar aula e Tamires começou a fazer crítica e deboche e criar confusão. E o pessoal na sala todo assim, passado, né? Tipo, meu Deus do céu, quem é essa doida que vai ser nossa colega? Essa menina, meu Deus, a professora vai ficar com raiva da turma, vai marcar a turma. E aí, ao final, né, se revelou que aquilo era uma brincadeira. Mas você observa que Josiane e Tamires se aproveitaram da representação que nós temos de aluno e professor. O fato da Tamires estar de chinelo, de short, de camiseta, sentada numa carteira, não faz dela uma aluna, uma estudante de direito. Ela já é graduada, ela é advogada, ela tem mestrado. Mas a representação que se tem de estudante é a de alguém que senta na carteira e ouve o professor. Então, por conta dela ter se encaixado nessa representação, foi admitido pelo grupo como verdade que ela era apenas uma estudante que fazia parte ali do grupo. Então, você percebe? É impossível nós vivermos em sociedade sem representações, né? Nós precisamos construir significado para a nossa vida social. Então, por exemplo, você vê uma balança, você vê a deusa Têmis, né, com os olhos vendados, você faz logo relação, é uma representação de direito, é uma representação de justiça, né? Alguém te convida para um chá revelação, né, a moda agora que o pessoal faz e tal, e acha divertido, e tá lá o bolo, um andar é azul, um andar é rosa. Se a pessoa partiu o bolo e o recheio é azul, você não vai perguntar para quem está do seu lado, ei, tu acha que é menina? Não, porque é uma representação já dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, que o azul representa o masculino e o rosa representa o feminino. Mas a gente precisa perceber que isso é apenas uma representação, uma construção social. Um homem pode usar roupa rosa, uma mulher pode usar roupa azul, azul, rosa, por si só, não significa nada. É a gente que dá significado dentro da nossa cultura para tudo isso. Então, como nós estamos cercados de representações, olha como teve que mudar a representação de sala de aula, né? Quando a gente falava uma representação de sala de aula, se pensava logo nas carteiras, na lousa, professor, pincel. A pandemia está mudando a representação sobre sala de aula. Hoje, se você coloca uma imagem de alguém na frente do computador, atento, copiando, você, já para essas gerações aí novíssimas, né, que estão vivendo isso desde a infância, uma nova representação de sala de aula. O meu computador é a sala de aula, o professor está atrás dessa tela. Então, representação não é a verdade. Representação não é a realidade, mas representação é um conceito que nos ajuda a entender, a dar significado para a nossa vida em sociedade. A representação designa o modo pelo qual, em diferentes lugares e momentos, uma determinada realidade é construída, pensada e dada a ler por diferentes grupos sociais. Representação de feminino no século XIX, início do século XIX. Como que você vai representar uma mulher? Aí você coloca ela lá dentro de casa, cozinhando, lavando, cuidando das crianças. Representação de mulher no século XXI, de feminino no século XXI. Provavelmente aí a gente vai a infinito, né? A gente pode ter até um sujeito que por via de sexual é um homem, mas que se considera um sujeito feminino.
né? E ali eu sou uma mulher trans. Eu posso ver uma mulher nessa mesma situação, cuidando da casa, do marido, das crianças, no século XXI. Eu posso ver uma mulher num salto altíssimo no mercado de trabalho, exercendo uma função de comando. Isso também vai ser feminino. Então, as representações em torno de feminino no século XXI são bastante variadas. Então, para que a gente possa, então, compreender a vida, dar sentido, significado, nós vamos, então, vivendo nessas representações, mas nós precisamos perceber que a representação depende de análise, depende de crítica, depende de reflexão, né? Essa pintura do surrealista René, ela é muito famosa, né? A frase que está escrita aí diz: isto não é um cachimbo. Aí eu pergunto para vocês, então o que é isso? O pessoal, às vezes, em sala, fica, né, vai e volta, não sei, mas, professora, é um cachimbo. Não é um cachimbo, é a representação de um cachimbo. Tenta fumar aí na tela do teu computador. Só se você já tiver fumado alguma coisa antes, né, de cunho duvidoso, é que você se arrisca a fazer isso. Caso contrário, você vai perceber que, entendi. Então, quando a gente percebe o que significa representação, aí a gente começa, então, a perceber que, opa, é um exercício de análise, de crítica, de reflexão, que eu vou precisar fazer o tempo todo a partir das nossas próximas aulas. A gente vai estudar, por exemplo, o direito no Brasil colonial, século XVI a século XVIII. Nenhum de nós vivemos esse período histórico. Nós vamos depender das narrativas que os autores irão trazer para a gente, que eles construíram a partir de dados históricos, né? Jornais da época, documentos públicos da época, roupas da época, objetos da época. Então, o historiador, ele pega tudo isso e ele vai interpretar e vai construir a sua narrativa. E eu, enquanto sujeito que lerei essa narrativa, vou perceber que existe na narrativa inúmeras representações, existe o crivo pessoal, subjetivo desse autor. Por exemplo, quando a gente estuda a história do direito, se a gente for estudar a partir do Sérgio Buarque de Holanda, a partir do Boris Fausto, a partir do Antônio Carlos Volckmann, a gente vai ter autores de tradição marxista, né, vão ter por base metodológica o método histórico e dialético, logo eles têm uma visão bastante crítica dessa realidade. O que não acontecerá se a gente pegar autores de cunho conservador, tradicionalista, que já vão deixar mais de lado essa perspectiva crítica, né, enfim, mais tendente a considerar, né, questões que conservadores já deixam de lado. Então, nós precisamos pensar que aquilo que nos é dado não é verdade absoluta. Depende também, não que a gente vá dizer que, então é tudo mentira, vai depender aí da cabeça do autor. Retomo, essas obras têm produção, têm validade científica, acadêmica, passaram pelo crivo, né? Um sujeito que fez um doutorado, por exemplo, ele não terminou, botou o ponto final e disse, pronto, acabou-se. Não, aquele trabalho foi avaliado diversas vezes, por bancas formadas por professores mais experientes, com um grau de doutoramento mais elevado, né, já são pós-doutores, já são pesquisadores há longas décadas e fazem inúmeras correções, críticas, análises, até que esse trabalho seja considerado digno, válido de ser considerado científico. Ele tem fontes, a gente traz provas, a gente encontrou documentos, a gente encontrou relíquias, enfim, algo que de fato caracterize que é possível a gente dar credibilidade àquele discurso. O que a gente não pode, gente, é confiar de forma cega na representação. Isso é uma coisa que acontece muito no nosso país. Digamos que alguém se depara com uma mulher meia-noite na esquina de uma praça, com uma roupa muito curta, os seios quase à mostra e com um sapato muito alto e está ali parada. Então, o sujeito passa e ele vê uma representação de algo que foi culturalmente ensinado para ele. Já a minha família, ou os meus amigos, ou os livros que eu li, ou o lugar religioso que eu frequento, enfim, eu, dentro da cultura em que eu estou inserido, aprendi
que uma mulher que se veste com uma roupa como essa e que fica sozinha na rua à meia-noite, ela é uma prostituta. Então, eu posso oferecer aqui um preço para ter uma relação sexual com ela. E, de repente, essa representação lhe leva a um fatídico erro, de que é apenas uma mulher, enfim, como qualquer outra, que não exerce essa atividade, e que estava naquele momento aguardando a carona do amigo, o namorado, o marido, uma amiga, ia sair para algum lugar, e não é nada disso. Então, quando a representação gera apenas um equívoco, um pequeno mal-estar, beleza, tranquilo, favorável. Mas e quando a representação ela é capaz de criar violência, ela é capaz de criar problemas sociais? Então, eu acho que é uma prostituta, eu posso ser violento em palavras ou mesmo em agressões físicas, eu posso tratar com, porque ela é isto. Então, você vê, né, você está coisificando o sujeito. Um sujeito negro, num país extremamente preconceituoso como o nosso, né? Quantas ações que pleiteiam indenização no âmbito civil já não aconteceram por conta disso? Porque chega um sujeito negro ou um sujeito negra num determinado espaço social e a pessoa diz: ei, traz aí um copo d'água para mim, por favor, por gentileza. Eu estou aqui como convidado. Essa neguinha, e isso é crime, inclusive, né? Não é uma questão só de âmbito civil, né? Nós sabemos que o racismo é crime no nosso país. Mas, embora seja crime, a gente ainda tem, por força das representações, né? Durante mais de 300 anos, os negros foram sujeitos escravizados no nosso país. O reflexo disso é que uma boa parte dessa população negra ainda não tem acesso ao ensino superior, ainda em maioria ocupa bairros periféricos, e por conta dessa representação, alguns sujeitos, ao ver um sujeito negro, já cola logo a imagem de que ali, é um bandido, é um favelado, é alguém que só poderia estar aqui como servente, como garçom. Entende qual é a importância da gente estudar as representações dentro de uma perspectiva histórica, né? A gente precisa separar a representação do que é a realidade, ou daquilo que a gente pode aproximar mais da realidade, tá bom? Por exemplo, um sujeito de batina, tá ali o padre, tem calma, né? Olha o contexto, vê se ele não tá de batina, antes da pandemia, isso, né? Lá no Carnaval de Olinda, provavelmente isso aí é uma chacota, é uma brincadeira, é carnaval, é uma fantasia. O lacinho rosa é de uma menina. Tenha calma, né? Porque essa cor rosa, essa ideia de que é feminina, isso é uma construção social. Talvez não tenha nada a ver com isso, né? Chamar alguém de vaca. É um baita de uma crítica, é uma baita de... Mas se a gente fosse ver, né, do ponto de vista da realidade, é um animal como outro qualquer, não tem demérito algum. É a sala de aula, tem que ficar todo mundo sentado, calado e escutando o professor. É só uma representação, podem existir inúmeras outras formas de nós produzirmos, construirmos conhecimento. Então, a representação, ela é e não é alguma coisa ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que não é, tipo o cachimbo. Ali é um cachimbo, mas é o desenho de um cachimbo, não é na prática, é apenas uma representação. E aí, quando a gente vai estudar a história, por exemplo, a história do negro no Brasil, a gente precisa ter muito cuidado, né? Quais são as representações que vão ser trazidas ali para nós, para que a gente acabe não abraçando como verdade uma representação preconceituosa. Isso acontecia muito, né, nas novelas da Globo dos anos 90. A maioria dos atores e atrizes negras, elas cumpriam um papel dentro das novelas, que era de escravo, quando era novela de época, empregada doméstica, que quando, né, se passava na contemporaneidade, mecânico, né, porque, não, é uma representação desse papel do negro, e a gente precisa ter muito cuidado, porque esse sujeito já ocupa, que bom, graças a Deus, é uma infâmia que isso ainda seja uma discussão, né, que muitas vezes não tenha oportunidade, condição de ocupar.
Então, se fala muito sobre essa ideia de representação, e é isso que a gente vai precisar entender para poder construir o nosso imaginário. Todos nós estamos inseridos num imaginário, gente. As representações, elas criam um imaginário social. Dentro do Brasil, por exemplo, quando a gente vê trio elétrico, aquilo representa carnaval. E aí a gente tem todo um imaginário, né, de folia, de bebedeira, de música da Bahia, de axé. Então, o imaginário é esse sistema de ideias, de imagens, né, que coletivamente, não é só a Francilda que, ao ver o trio elétrico, relaciona com carnaval, com Bahia, com Salvador, são todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que vivem nessa mesma cultura que a Francilda. Então, as representações, elas permitem, então, um imaginário. E é por isso que a gente precisa ter cuidado com o imaginário que a gente está criando, porque a partir das representações a gente contribui para a criação de um imaginário. Vejo que a Disney, né, e outros estúdios aí que trabalham com desenhos animados vem tentando fazer com as representações de princesa. A Branca de Neve é a princesa da minha infância, né? A representação de princesa da minha infância, que é aquela moça meiga, pura, conversa até com um passarinho, espera o príncipe, bem boinha, né? Então, isso vai criar um imaginário social, né? O coletivo do que é ser princesa. A princesa é meiga, a princesa é frágil. Inúmeras mulheres e homens que pensam isso a partir de uma representação. Aí a gente vai pensar sobre a representação de princesas no século XXI, nos desenhos da contemporaneidade. Não estão sendo poucos, né, os desenhos que retratam a princesa dessa forma, aguerrida, né, valente, disposta a lutar pelos seus objetivos, ela não fica esperando o príncipe, então isso cria a possibilidade de um novo imaginário, né, em torno do feminino. Não necessariamente precisa, então, ser frágil, ser dependente, pode-se, então, pensar de outra forma. Então, as representações vão impactar no imaginário social, no modo como as pessoas compreendem, né, a vida. Olha esse livro. O título do livro já é uma crítica, né? A princesa salva a si mesma nesse livro. Por que é que a autora quis colocar isso logo no título? A princesa salva a si mesma nesse livro. Porque ela compreende que no imaginário em que a gente está inserido, ainda existe a ideia de que é preciso um príncipe salvar a princesa. E aí ela já está dizendo, olha, o imaginário que eu trago aqui, né? As representações dessa história, elas vão se dar em um sentido diferente. Então, como o mundo vem à consciência por meio da linguagem, por meio da palavra, né, é uma forma da gente estar o tempo todo exercendo essa hermenêutica, da crítica, da reflexão, da interpretação, da gente não se deixar levar por aparências, né, por mentiras vestidas de verdade. Isso vai ser fundamental no ofício do historiador, para que a gente não entenda, né, gente, fatos históricos, vocês imaginem, para tentar trazer para mais próximo da nossa realidade histórica contemporânea. Vocês imaginam como que vai vir para as narrativas dos livros de história, por exemplo, esse cenário da pandemia? Vocês percebem que as representações, elas poderão, a gente não sabe que imaginários a gente está criando? Como que vai vir para os livros de história do futuro o impeachment da presidente Dilma Rousseff? A depender de como o historiador compreende essas representações que envolveram o impeachment, a narrativa pode se dar por um viés. E a depender também dessa posição política, ideológica, social, econômica, essa narrativa pode se dar de uma outra forma. Então, o que nós temos, né, para realizar a análise desses materiais, dessas construções que nós vamos estudar aqui, o que a gente tem são narrativas que são construídas a partir de representações e do imaginário coletivo. Narrativas válidas, é diferente de um pitaco, é diferente de uma opinião. Alguém que chega para ti e diz, o impeachment da Dilma foi uma safadeza, foi uma cachorrada, aquilo ali foi tudo articulado, foi tudo da cabeça daqueles ministros. Isso é um pitaco. Isso não passou por um crivo de trabalho acadêmico, de pesquisa, de pegar em fontes, de analisar documentos. Então, entendam,
Não estou dizendo aqui que, então o que eu leio no livro de história é a mesma coisa que está lendo literatura. Pode ter sido só criado, invencionismo da cabeça do historiador. Não, porque a grande diferença entre a literatura e a história é justamente essa, né? Embora a literatura possa se utilizar de documentos, de fontes, né, de questões próprias da época, o autor ali tem liberdade para fantasiar, para criar, ele não tem compromisso com essa aproximação com os fatos do passado. O historiador, ele já tem esse compromisso, e ele vai fazer essa análise desses dados, dessas fontes, a partir do crivo da ciência, né? E isso o obriga a uma análise criteriosa dessas fontes. Porém, não existe ciência neutra, não existe pesquisador neutro. Portanto, dentro daquela narrativa, haverá sim a presença da subjetividade daquele que narra. E a nós, nunca operadores do direito, né, como a gente aprendeu na aula passada, mas nós, enquanto juristas, temos o compromisso ético, técnico, científico, de não nos deixarmos levar por representações sociais para aplicar o direito, como se aquilo fosse verdade, né? Infelizmente o tempo é curto e tudo mais. Quando a gente está no presencial, eu sempre discutia isso com meus alunos de hermenêutica. Decisões judiciais terríveis, vergonhosas, em que os juízes, eles se deixam levar por representações e tomam decisões, né, técnicas, jurídicas, considerando aquilo como verdadeiro e cometem verdadeiros absurdos, né? Só para lembrar algumas aqui. Tem um caso muito famoso de um jogador de futebol chamado Richardson, que passou por uma situação de preconceito, de humilhação, e a ofensa, né, era que as pessoas o chamavam de viado, e ele levou a questão até o judiciário, e pasme, o juiz na sentença diz, não houve nenhum problema com essa questão, não há o que se discutir juridicamente, porque futebol é um jogo de homem, e aí se realmente ele é homossexual, ele que está no lugar errado, ele que deveria fundar uma confederação de jogadores homossexuais. Essa decisão está, inclusive, disponível aí. Se você der uma googada, você consegue ter acesso. Então, você vê, gente, o que é o impacto de uma pessoa que é apenas o operador do direito. Olha o prejuízo que ela causa para a sociedade. Esse juiz, posteriormente, foi punido pelo CNJ, se é que dá para a gente chamar as punições do CNJ de punição, mas isso cria... Você percebe uma sensação de insegurança jurídica, de falta de justiça. Por quê? Porque o sujeito se deixou levar por uma mera representação, né? O jogo de futebol é um jogo de homem. De fato, historicamente, né, tradicionalmente, etc. e tal, mas isso não é a verdade. Qualquer um poderá, né, jogar, participar disso. A gente tem algumas decisões, infelizmente, recentes, né, de juízes afirmando que, em casos de violência doméstica, não, o infrator, ele não cometeu crime algum, não há problema, porque a mulher dele que é desobediente, é porque a mulher é histérica. Então, uma representação, né, que vem lá do século XIX, de fato, nós já tivemos legislação no Brasil, a gente vai estudar o direito no Brasil colonial a partir da semana que vem, de fato, já tivemos legislação em que o marido poderia, inclusive, infligir castigos físicos à esposa, se considerasse que seria necessário, né, para ela melhor servi-lo, mas isso não faz parte do contexto contemporâneo. Tivemos outra decisão relativamente recente, acho que vocês também conseguem acessar rapidamente no Google, se pesquisarem, a respeito de um juiz que considerou que religiões de matriz africana não seriam religião, porque para ser religião é preciso ter um livro e é preciso ter um único Deus. Se não tem um livro sistematizando os princípios básicos, e se não cultua um único Deus, isso não é religião. De onde ele tirou isso, só Deus sabe. Porque não existe na antropologia, na sociologia, em qualquer ciência que se dedica ao estudo das religiões, essa conceituação. Então, ele usou uma representação, né, que está dentro do imaginário em que ele está inserido, de Bíblia, né, de igreja cristã, judaico-cristã, e considerou isso como verdade. Teve uma péssima decisão. Esse também já foi punido pelo CNJ.
Então, é por isso que é importante a gente estudar essa compreensão, ter muita clareza nessa questão do que é, e aí a clareza, né, que eu disse para vocês que não existe, mas que a gente, enquanto estudante, vai estar sempre se aprofundando, estudando o máximo possível para tentar ter uma boa compreensão dos assuntos. Então, é por isso que esse assunto é extremamente importante para a história e para a história do direito, porque nós vamos estudar a partir das próximas aulas as representações, né, e o imaginário coletivo em torno da história do direito do nosso país. Tranquilo, gente? Bons estudos. E agora vamos às 3 perguntinhas que vocês devem responder, como eu falei para vocês no vídeo 1, valendo parte aí da nossa pontuação da parcial. A primeira pergunta eu quero que você fale, reflita de forma, né, bastante criteriosa, bastante analítica sobre a relação entre a história e o direito, né, porque é que essa relação ela é imprescindível, ela é necessária para o estudo do direito. Numa segunda pergunta, eu quero que você me fale, a partir das suas compreensões, depois de você ter assistido a aula, depois de você ter feito a leitura do material, o que é que você compreendeu que seja representação e imaginário, e qual é a importância desse estudo para o bacharel em Direito. E, por último, eu quero que você traga aí também reflexões sobre essa diferença entre operador do direito e cientista do direito, jurista, e as contribuições da história para a formação do jurista no Brasil. Então, como eu disse para vocês, no mínimo 2 laudas, no máximo 4 laudas. Nada de trabalho mal feito, viu? Ensino médio já passou, ensino fundamental já passou, nós estamos no ensino superior. Parágrafo, vírgula, ponto, parágrafos densos, argumentação bacana, para que a gente possa aí já ir desenvolvendo, né, criando uma desenvoltura de argumentação jurídica. Combinado? Muito bem, gente, bons estudos e até semana que vem ao vivo, né, para a gente poder conversar, tirar dúvidas e ver aí quais são os comentários que vocês desejam que eu faça sobre esses conteúdos que a gente veio estudando nas últimas semanas. Tchau!